Paulo Silva. Bom dia, Jairo. Satisfação tê-lo aqui para essa rodada de entrevistas. E vocês não têm tempo de televisão, não é? E aí a gente tem uma certa dificuldade para saber daquilo que pensa o Partido da Causa Operária. Você tem como vice a Kelly Tamara. Então é uma chapa pura. Isso. E o partido vai ter 2 candidatos a vereador. Eu estive observando de uma entrevista que você concedeu, que você disse que a saúde e a educação do município não vão bem, o transporte coletivo é incompetente e a guarda municipal tem que ser extinta por não cumprir o papel de prevenir o crime. Os candidatos que lhe antecederam falaram do fortalecimento da guarda, e você já pensa na extinção da guarda. O que leva você a propor a extinção da guarda municipal e essa questão da saúde, da educação e do transporte coletivo em Macapá? Bom dia para todo mundo que está acompanhando o som desse aparelho que está indo longe, né? Provavelmente pelo sinal da internet vai bem mais longe, né? Pessoas que estão escutando a gente lá em Curitiba, amapaenses e macapenses que foram embora, querem voltar para cá, mas não vê uma possibilidade porque não há oportunidade de emprego aqui na capital, né? Que a nossa capital não gera nem subempregos. Eles foram atrás de subempregos, na verdade, né? Para ver se consegue melhorar de vida. Só que chega lá em um outro custo que é bem maior que o nosso aqui. E muita gente, às vezes, está pensando em voltar, mas não tem nem como voltar. Como aconteceu com a enchente lá do Rio Grande do Sul, e as pessoas ainda não tinham guardado nenhum centavo. Na verdade, estavam só sobrevivendo lá, e quando foi para voltar, o governo do Amapá, inclusive, teve que fazer aquela campanha para poder trazer luz de fora. E a nossa principal proposta, né, hoje, emergencialmente, resolver o problema do nosso transporte coletivo em Macapá, não só dentro do município de Macapá, mas principalmente o transporte que traz das comunidades os nossos macapaenses, nossos munícipes, não só macapaenses, mas de outros municípios que utilizam também essa rota. Por exemplo, eu utilizo a rota para o meu assentamento, né, o Santo Antônio da Pedreira, que é um ônibus completamente sucateado, também o ônibus que vem da Santa Luzia do Pacuí. É uma rota não é intermunicipal, é uma rota de distrito e capital, então da responsabilidade da Prefeitura de Macapá, se quiser resolver e ajudar, né? Nossa proposta é para que esses pequenos donos desses ônibus, né, possam ter um ônibus de qualidade financiado pela Prefeitura de Macapá, porque ele já oferece serviço hoje. Nenhuma empresa teria interesse em pegar esse serviço porque não lhe daria recurso, aliás, retorno imediato, mas mesmo assim essas pessoas estão mantendo essas linhas, né, e para que nós tenhamos como vir para Macapá ou como ir para Macapá. Muitas vezes a gente traz a nossa mandioca, a nossa macaxeira nos ônibus, eles só cobram um extra a mais, mas é a nossa única opção que nós temos, que está infelizmente cada dia mais decrépita. A gente já solicitou inclusive aqui aquela rota que vai até na Casa Grande seja estendida mais até lá na frente. Já fomos com o Marcelo Dias, fomos com o prefeito várias vezes e até hoje não foi atendida a comunidade, mas o prefeito está indo lá contar muitas mentiras, como sempre, né? Sobre a situação do transporte coletivo urbano, né, do centro de Macapá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar cobrador em todos os nossos ônibus, né? Aquela senhora que morreu atropelada, com a cabeça esmagada, não tem como medir as palavras, porque é realidade. Na frente da Unifap foi em decorrência do motorista estar dirigindo e cobrando, né? Porque a prefeitura não se solidariza com essa situação de quem usa o transporte coletivo. O ônibus que entrou na padaria na semana passada, aliás, esta semana, em decorrência do motorista também está vivendo uma vida cada vez mais precarizada. O ônibus em Macapá, por isso que a gente fala mesmo que a gestão do atual prefeito é fracassada quanto à questão dos ônibus. Pessoas estão morrendo simplesmente pela decisão do prefeito em não colocar um cobrador e não comprar novos ônibus. Eu acho engraçado que só para vocês terem uma ideia, o Tarcisão, que é o governador de São Paulo, conseguiu adquirir 2 bilhões 700 milhões de reais desse fundo da mobilidade urbana que o governo Lula está fazendo, que é 47 bilhões, né, para investir na mobilidade urbana e no transporte público no Brasil inteiro. E o prefeito de Macapá não teve coragem de acessar pelo menos esse recurso para que colocasse esses ônibus agora, pelo menos no período da campanha dele.
já que ele daria tanta importância, né? Daria tanta importância ao transporte coletivo, mas não, ele não se interessou. Semana passada trouxe os 20 ônibus, enquanto nós temos 65 ônibus circulando com mais de 15 anos, que inclusive foi uma forma deles burlarem a lei. Ele com o presidente da Câmara burlaram a lei, que era só 10 anos, a utilidade máxima, e a gente está recebendo ônibus velho que Manaus, Marabá, Fortaleza, nenhum município de Macapá recebe, mas o prefeito aqui recebe lixo, né? Justamente para acontecer isso que está acontecendo hoje no nosso transporte coletivo, que é um perigo. Eu uso o ônibus, né? Eu sou o único candidato que de fato utiliza o transporte público para ir e vir para o meu trabalho, para fazer minhas coisas no centro da cidade, enquanto os outros não usam, então eles não sabem dessa realidade. Aí eu faço aquele comparativo, né? Por que melhoraram o nosso aeroporto de Macapá? Porque os ricos usam. E por que não melhoraram o transporte coletivo, que é muito mais barato? Né? Porque os ricos não usam, e investiram cerca de 165 milhões lá no aeroporto e entregaram por preço muito menor. A mesma coisa a gente quer fazer com o transporte coletivo de Macapá. Nós podemos fazer esse transporte coletivo ser de qualidade e oferecer para a comunidade paulatinamente até 2027 esse transporte 100% gratuito, mas nós precisamos passar pela transição da cobrança para que a empresa que nós vamos criar, né, uma empresa 100% administrada e todas as linhas, a gente tem que tomar isso de fato na justiça, essas linhas para Macapá, porque se a empresa não está dando conta, qual a justificativa? Né? Se o prefeito conseguiu fazer uma licitação de uma ponte, né, que custou absurdos 38 milhões de reais em pouco mais de 2 meses, por que ele não conseguiu fazer isso com o transporte coletivo? Agora, Jair, me permita de interromper. Então, sobre só concluindo do ônibus, sim, né? Então, para que a gente possa fazer isso, justamente hoje, você defende a estatização do transporte? 100%, o município tem condição de fazer isso, né? Alguém pode dizer, não existe lanche grátis, mas nós já pagamos os tributos, só de PTU, quanto o município paga? O problema é que nós não estamos vendo esse retorno. Você vai estatizar o transporte 100% coletivo, 100% público. E a gente vai conseguir, no máximo, provavelmente com toda essa proposta, com essa possibilidade do governo federal, do governo Lula, a gente tem condição de comprar 100 novos ônibus via BNDES, porque o dinheiro está aí disponível, o que falta é correr atrás. A ideia de extinguir a guarda municipal é real? A guarda municipal, hoje, se os garis entrarem em greve, Macapá para. Ninguém, nem vocês vão vir trabalhar, porque vocês vão ficar preocupados. O lixo vai inundar a cidade. Se a guarda municipal sumir durante 3 meses, quem vai sentir falta, né? Porque quem mais recebe, digamos, as benesses da guarda municipal é o gabinete do prefeito, né? E onde mais a guarda municipal está? Não está no trânsito, não está nas praças, não está nas escolas, não está inclusive ali atrás do ginásio aquele ginásio aqui no Santo Inês, eu não sei o nome do ginásio lá, onde está aquela máquina que nós ganhamos do Banco Itaú de R$1.800.000 e está completamente podre, abandonada, uma máquina que é uma usina de oxigênio, que foi utilizada na época da pandemia, que foi doada para o município de Macapá e foi abandonada lá. As pessoas, os ladrões foram lá, roubaram todo o material, fios, cabeamento. E por que a guarda municipal também não estava lá? É decisão do gestor fazer isso? Não, mas o servidor público, ele pode tomar iniciativa. Olha, prefeito, temos essa proposta para o município de Macapá. Nós estamos só nos gabinetes gelados. Não foi para isso que nós fizemos o treinamento, fizemos aquela corrida, fizemos toda aquela formação que a guarda municipal tem e não estão sendo usadas. São os maiores salários hoje do município de Macapá, mesmo que a gente não vá extinguir a guarda municipal, mas já alguém precisava dar esse sacode, porque o munícipe não está vendo o resultado, o retorno de altos salários muito maiores que dos professores, que estão sofrendo nesse momento com sala de aula lotada, né? Então, se a guarda municipal de fato quer se manter na gestão do nosso partido, nós vamos chamar eles. Que é que vocês estão de fato retornando para a comunidade? A comunidade também tem que ser ouvida, porque se de fato houvesse um completo desapoiamento da comunidade com essa ideia, eu não receberia nenhum voto, mas a comunidade sabe que essa parte da gestão precisa ser refeita ou repensada. Bom dia. Bom dia. Candidato Jairo. Candidato, o senhor tem uma proposta e o senhor trabalha com essa questão também da questão da agricultura, e o senhor tem a proposta de um agrocard. Eu queria que o senhor explicasse, né, para a gente o que quer dizer esse agrocard. A gente precisa disponibilizar para a agricultura familiar emprego, né? Hoje, nos nossos assentamentos,
as pessoas estão dependendo principalmente do Bolsa Família. 99% ou 97% dos que eu conheço, todo mundo recebe Bolsa Família. Quando a gente faz aquelas reuniões, olha, saiu o pagamento do Bolsa, a galera corre para o banco. Por quê? Porque a agricultura não está dando, de fato, o desenvolvimento necessário. E não é só culpa também do município, é também culpa do Estado, do governo federal, mas nessa situação, o governo municipal é muito faltoso porque não há investimentos. O que é que houve nos últimos 4 anos que o atual prefeito fez? Ele simplesmente achou que uns ovinhos para determinados agricultores, que foi muito limitado, poderia tirar esse pessoal da pobreza, da miséria. Não, nós precisamos... A ideia do nosso partido é tirar 5 mil pessoas até o final do nosso mandato do Bolsa Família. Mas não vamos mandar esse nome para o governo federal, não. As pessoas se receberem um investimento e elas automaticamente irão solicitar, porque nós vamos estar acompanhando de perto quem está produzindo. Nós precisamos tirar esse pessoal do Bolsa Família, mais de que forma? Investindo principalmente na agricultura familiar. O Agrocard, ele é um crédito de até R$19 mil, que nós vamos estar trabalhando diretamente com o dinheiro. Nós vamos criar esse financiamento ou com a AFAP ou diretamente com o Banco do Brasil. A Prefeitura de Macapá tem um recurso. Claro, a gente vai conversar com a Câmara Municipal, nós vamos propor o projeto para o próximo presidente da Câmara, para que esse projeto seja aprovado lá. Mas nós vamos levar os agricultores, nós vamos apresentar para os agricultores o projeto e vamos cobrar também dos agricultores a participação na formação, na criação e na aprovação desses projetos. Porque o Jairo assumindo a Prefeitura de Macapá em 2025, não quer dizer que eu vou conseguir tudo. Tem que ter também o apoio populacional. As pessoas têm que vir, porque se deixar o prefeito sequestrado por uma Câmara como está hoje, a Câmara vai ficar contratando todos os serviços da Prefeitura, como está hoje, né? Uma única empresa contratando R$300 milhões, enquanto tantos pequenos empresários estão sofrendo a míngua, não consegue reformar pelo menos um telhado de uma escola municipal de Macapá, porque está tudo concentrado, infelizmente, numa empresa, um contrato milionário desse tamanho, né? Basicamente, mais de 1/4 de R$1 bilhão no nome de uma única empresa. A geração de emprego passa também pela agricultura familiar, passa também pelas pequenas costureiras, pelos pequenos comerciantes. Quantas pessoas hoje, inclusive os mototaxistas, estão precisando de moto nova? Hoje o mototaxista que me trouxe, a moto dele já tem mais de 15 anos, né? E quantos outros estão precisando? Qual foi o investimento feito para os mototaxistas? Qual foi o investimento do município de Macapá para os taxistas, para a galera que está no Uber? Tem Uber que está com o carro completamente escangalhado porque não consegue reformar, porque o pouco que ganha só dá para gasolina, para ele mesmo e para pagar o aluguel do carro, né? E ele precisa fazer esses reparos e o município não está dando. Nós precisamos fazer esse investimento, esse incentivo para quem está melhorando o transporte coletivo de Macapá, porque também os aplicativos são transporte coletivo. Às vezes a gente vem 1, vem 2, vem 3, vem 5 no mesmo carro, fazendo aquela compactuação da carona, né? E a gente precisa investir nele. Então tudo vai vir através desse projeto. E outro projeto que nós temos é a Macapá Bio, que nós, hoje, a quantidade de lixo, nós precisamos tratar o nosso lixo em Macapá. Nós aqui, quantos a gente de fato divide o nosso lixo hoje nas nossas casas, né? Essa separação desse lixo, ela é responsabilidade principalmente do munícipe. Só que não adianta vocês fazerem isso e quando o gari chegar, juntar tudo muito e jogar no lixão como está lá, naquele lixão completamente apodrecido. Nós consumimos por ano 19 milhões de litros de óleo de soja aqui em Macapá. E esse óleo está sendo lançado no nosso lençol freático. Esse lençol freático, ele sofre a questão do entupimento, da mesma forma que o óleo entope as nossas veias, há também esse entupimento do lençol freático e é uma contaminação muito grande. Nós precisamos tratar, então é muito dinheiro que está sendo lançado fora e nós precisamos fazer esse lixo virar emprego. A Macapá Bio vai trabalhar justamente com a forma de produzir, pegar esse material, transformar em adubo orgânico, transformar em energia e transformar em subprodutos. Para vocês terem uma ideia, só a UEAP está formando mais de 200 químicos. A Unifap e o IFAP, para onde essa galera está indo? A Macapá Bio vai pegar esses alunos que estão vindo com muitas ideias muito maravilhosas e boas e nós vamos investir, né? Cerca de R$60 milhões. A Macapá Bio vai já iniciar com esse capital para poder fazer esses investimentos a longo prazo. Nós precisamos trazer empresas de fora, mas as empresas de fora não querem vir para cá porque nós não temos energia. Quando a Expofeira foi
esse ano, né, a gente sentiu na periferia da cidade a falta de energia. Teve quedas porque as prefeituras estavam funcionando. O senhor está falando sobre energia aqui no estado do Amapá, que é um dos problemas mais sentidos pela nossa população, pela alta da tarifa, não é? E se reclama muito, quando chega no final do mês, todo mundo fica aterrorizado com aquele papel que chega na porta da casa da gente. O senhor está dizendo aqui numa das suas propostas que vai criar uma empresa estatal de energia para reduzir a dependência de Macapá do União de Tucuruí. Como é que o senhor pretende fazer isso? Nós já temos uma empresa estatal que está responsabilizada, que é o Macapá Luz, né, que inclusive tem um capital muito bom, é um recurso natural que nós pagamos, né? Todo macapaense paga a taxa de iluminação, mas quantos tem de fato a luz clara na frente da sua casa, né? Basicamente, nós fizemos uma matemática lá no nosso bairro Macapaba. Em média, só a prefeitura leva quase 3.900.000 nos 4 anos da administração do prefeito. Tudo isso só para manter as lâmpadas acesas, que inclusive muitas ruas, teve candidatos outros mostrando que as ruas do Macapaba também estão apagadas. As pessoas da Baixada ligaram para a gente pelo Facebook, pelo TikTok, denunciando que estão pagando taxa de iluminação, mas a rua continua escura. Parte desse recurso nós vamos iniciar reinvestindo na produção de energia solar para os nossos postos de saúde, para nossas escolas municipais e para os nossos prédios públicos do município, para que a gente já comece a economizar no consumo e na taxa de energia. A taxa de iluminação, ela serve como um parâmetro para a gente poder fazer mais investimentos. A ideia nossa, né, que alguns falaram, a tua ideia é só de universitário, né, que está saindo da universidade, está cheio de ideia, mas da mesma forma que a Macapabio vai trabalhar com investimento tecnológico, a gente pode também formatar a nossa Macapá Luz para fazer a produção de energia solar. Né? Existem várias formas de produção isolada de energia solar e nós vamos começar principalmente pelos postos de saúde. Lembrando que você que paga essa alta taxa de energia solar, você pode lembrar que o deputado que era representante do governo que fez a venda da Companhia de Eletricidade do Amapá para você estar pagando essa talão de luz hoje, que chama a tarifa agora, né? O nome, mas antigamente chamava talão de energia, né? Esse absurdo que você está pagando foi o prefeito Fulan, que era, na época, né, o representante do governo e foi quem organizou toda essa privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá. Hoje ele é o responsável por você não ter sido ouvido. Inclusive, na época a gente estava no PSTU, né? E a gente dizia, olha, vamos vender a Companhia de Eletricidade do Amapá, vai ser uma merda isso, porque nós vamos pagar o que nós não estamos consumindo, nós vamos pagar aquilo que era para nós estarmos recebendo. A gente vai estar pagando 2 vezes. E essa responsabilidade cai sobre o atual prefeito, que era o responsável da venda da CEA na Assembleia Legislativa e não ouviu a população. Da mesma forma que hoje, quando ele vai fazer os gastos públicos, ele não ouve a população. Inclusive, nós somos a capital último colocado em transparência pública. Se você for hoje lá no site da Prefeitura de Macapá, você vai ver um link lá. E esse link vai dar para onde? Para lugar nenhum, porque não há disponibilidade de fato. Por exemplo, quantos de vocês sabem quanto foi recebido só de emenda parlamentar, né, nos últimos anos? Quase 800 milhões de reais, muito dinheiro, basicamente para fazer 3 pracinhas e uma ponte absurdamente caras. Fora que o asfalto, aí eu já chamo a responsabilidade para nós eleitores. Todos os anos o eleitor prefere asfalto. Só que todo ano o asfalto também vai embora. Né? No Pepe Socorro, no Cidade Nova, as ruas que são asfaltadas, o verão vem inverno e o inverno do ano seguinte, 2 invernos já acaba o asfalto gelatina, né, do prefeito. Nós temos que cobrar, na verdade, esgoto. Um esgoto, ele faz esse asfalto valer por 20 anos de qualidade. 20 anos, né? Que esse asfalto vai estar durando lá para a comunidade. Sem o esgoto, não tem como a gente... Inclusive, é o esgoto, a coleta fluvial, que vai evitar que tenha aquele chorume. Todo canto de rua, todas as laterais de rua que não tenha esgoto, fica aquele chorume lá, gerando doença, gerando rato, barata, né? Os carapanã que sentam lá, e a mosca vai sentar lá na comida da sua criança. Porque a criança não tem aquele cuidado de ficar banando a comida, né? O bombom, o chope, o pão, e a criança é contaminada por aquela mosca. Então, o esgoto, ele sim é a maior fonte de prevenção de doenças em Macapá. Inclusive, é o que mais está tendo atendimento nas UBSs, né? Que, infelizmente, nem sulfato ferroso, por exemplo, tinha aqui no Pepe Socorro, na UBS.
Que não sei se é UBS ainda, né? São 8 horas e 30 minutos, a Janete está na ponta da linha? Ela, depois do intervalo, vem a Janete Carvalho com a entrevista do eleitor ouvinte, falando das ruas e avenidas da cidade de Macapá. Vamos ao intervalo e já a gente volta com a entrevista. Com o entrevistado de hoje é o Jairo Palhita, do PCO. Na marcha das eleições, aqui na Difusora. Não troque de frequência. O Bom Dia Difusora volta já. Continue ligado com a gente. Essa é a Difusora Macapá e Governo do Estado, pelo Amapá inteiro. Da qualidade, meu irmão, não abro mão. Só na loja Avicap encontra a melhor opção. O atendimento é sempre especial. Esta Avicap é mesmo sem igual. Conheça, bem no centro da cidade, o que a Avicap oferece em produtos agropecuários. Mendonça Júnior, 450, telefone 222-1118. Aline nunca deixou de trabalhar, de fazer muito pelas mulheres e crianças de Macapá. Trouxe a Casa da Mulher Brasileira, que está em construção e terá acolhimento completo para as mulheres vítimas de violência. E garantiu 33 milhões em emendas para Macapá, 17 milhões para a maternidade municipal, 7 milhões para a saúde básica e 9 milhões para passarelas nas áreas de ressaca. Aline é 10. Ei, empresário, que tal mudar a sua forma de comprar? Agora suas compras no atacado estão mais fáceis, no seu tempo e do seu jeito. Com apenas alguns cliques, você pode abastecer seu estoque com alimentos, produtos de higiene e limpeza. Visite www.distribuidoratimbiras.com.br ou baixe nosso aplicativo e descubra um mundo de facilidade e ofertas incríveis. Lembre-se, a Timbiras está online 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender você onde quer que esteja. Não perca tempo. Faça parte dessa inovação no mercado atacadista com a distribuidora Timbiras. Acesse já. Eu sou Patrícia 45 e vou resolver o problema da falta de moradia no nosso município. Eu fui deputada federal por 200 dias e sei aonde buscar o recurso. Para que a gente possa realizar o programa do Lote Legal, nós contamos com o apoio da bancada federal, do programa Minha Casa Minha Vida e principalmente com o apoio das pessoas que irão se juntar para garantir moradia e toda a infraestrutura que um bairro merece. Doutor Furlan 15 vai fazer. Para os empreendedores, transformação do mercado municipal de peixe para um centro de gastronomia e cultura. Para os agricultores familiares, mais licenciamento ambiental para a produção de alimentos. Para os distritos, Expresso da Cidadania Rural com certificações e emissão de documentos. Macapá quer o prefeitão de novo. 15. Coligação Trabalhando pelo Povo. MDB, Podemos, PSD, PRD, PSB. No Comercial Atlântico, temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, além de molinetes, carretilhas, anzóis, isca, traia de boia de chumbo, panagem, matapi chinês e outros. Temos também acessórios para celular, mochilas, sacolão, sombrinha, lanternas, lonas e uma variedade de componentes importados. Comercial Atlântico, a casa do chinês, agora em um só endereço. Voltamos para o Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé 303, ao lado do açougue. Fone e WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Interatividade, informação e muito sucesso na programação número 1 do Ibope. Rádio Difusora 630, há 8 décadas chegando mais longe. Não troque de frequência. Estamos apresentando Bom Dia Difusora. Na marcha das eleições, aqui na Difusora. Muito bem, de volta aqui com a rodada de entrevistas. São 8 horas e mais 35 minutos, 8h35.
O rádio ouvinte eleitor também tem pergunta a fazer ao nosso convidado de hoje. Vamos acionar a repórter Janete Carvalho. Janete. Oi, Janete. Olá. Oi, Janete. Pode falar, a gente está te ouvindo aqui. Preciso só do áudio da Janete aqui dentro do estúdio. Ela está na linha, Pérola. Do cabo, mas já a gente já vai resolver. Vamos lá, Janete, você nos ouve bem, Janete? Muito bem, vamos só corrigir aqui o acesso no cabo ou direto aqui no microfone. Dá para ouvir? Tá no Viva Voz? Oi, Janete. Bom dia. Bom dia, Janete. Bom dia a todos que estão no programa de Difusora. Bom dia ao candidato Jairo Paleta. Nós estamos aqui nesse momento com a senhora Carla. Só um pouquinho, Janete, só um pouquinho. Nova Esperança. Da Nova Esperança, e a dona Carla vai fazer uma pergunta ao senhor candidato. Qual é a sua pergunta, dona Carla? Bom dia a todos. Candidato, sobre ações para desenvolvimento econômico e geração de empregos, como o senhor pretende trabalhar isso de forma concreta se o senhor for eleito? Essa é a pergunta da dona Carla Souza, ela está na escuta, candidato. Bom dia. Olá, candidato. Olá, Janete. É a dona Carmen. É a dona Carmen. Bom dia para vocês, né? Espero que o café da manhã tenha sido bem gostoso. Eu tomei a expressa hoje. Bom, a gente precisa investir em empregos fixos, não empregos bolhas, né? Atualmente, são quantos empregos bolha que tem em Macapá, né? Só na prefeitura são quase 13 mil contratos que vão durar, quem tiver sorte vai durar até novembro e quem tiver muita sorte até dezembro. E quando for janeiro tá todo mundo de novo no olho da rua. Nesses empregos que estão dizendo que vai pro CAGED. Hoje o emprego do CAGED, que a prefeitura de Macapá diz que criou, na verdade, foi principalmente quase 6 mil emprego direto, mas foi que são emprego permanente, né, do senador Randolph, através da questão da transposição, né, e muitos empregos, infelizmente, são empregos temporários, tanto no governo como no estado, no governo federal. Esses não deveriam ir, inclusive, para os dados. Os dados têm que ser de empregos permanentes. A nossa proposição é investir 50 milhões de reais em formação de pelo menos 3 mil a 4 mil técnicos em cursos formados pelo IFAP, pela Unifap e pela UEAP, para a gente atender as demandas da Petrobras. Ou se a Petrobras vier com as subsidiárias e terceirizadas delas, nós não vamos conseguir atender essa necessidade porque nós não temos trabalhadores formados para isso. Nós precisamos investir nessa capacidade técnica para o nosso macapaense. Inclusive, né, o Sindipetro, que é o sindicato que a gente tem uma relação muito boa do Rio de Janeiro, a gente precisa juntar essas ideias da prefeitura para que a gente possa formar esses trabalhadores que estão hoje querendo ir embora. Né? Outra geração de emprego, como falei agora há pouco sobre a agricultura, o Agrocard, e principalmente também sobre a questão a gente precisa constituir a Macapá Terra. A Macapá Terra vai ser também uma estatal que nós vamos também estar construindo, né, e financiando casas para servidores públicos que não têm casa, servidores públicos que infelizmente ainda não conseguiram hoje uma casa, por exemplo, no Perpétuo Socorro. Ninguém consegue comprar um terreno com menos de 300 mil reais no Perpétuo Socorro, né? E nós temos áreas boas para fazer com que a nossa futura empresa estatal possa construir e gerar empregos, só que vai ser emprego diretamente pelo município de Macapá. Nós também precisamos disponibilizar para, como nós falamos agora há pouco, né, para os pequenos empreendedores, estrutura para as costureiras, estrutura para o mototaxista, para o taxista, estrutura para quem está hoje trazendo, por exemplo, farinha, levando farinha para o Pará, trazendo farinha do interior, esses caminhões, né? Então, assim, o que nós precisamos fazer é chamar a comunidade, precisamos chamar todos esses ramos, né, do setor econômico, e com eles, olha, o que é que vocês estão precisando? Nós vamos formatar a Prefeitura de Macapá de fato para ouvir esse trabalhador. Perfeito. E ver onde é a necessidade que precisa ser investido. Isso, candidato, nós temos também o ouvinte do internauta que chega para fazer pergunta ao senhor com a repórter Anita Flecha. Estamos aqui no centro da capital e ao meu lado o empresário Luiz Araújo, que vai destinar mais uma pergunta para o candidato Jairo Paleta. Eu gostaria de saber sobre a mobilidade urbana, né, sobre o calçamento de Macapá. O que é que ele vai fazer, ele ganhando, né, para prefeito? É isso? Eu queria saber com ele sobre essa mobilidade das pessoas que não têm
acessibilidade, pessoas de cadeira de rodas, os cadeirantes, as pessoas que andam com dificuldade, com moletas, etc. Tá bom? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tem os donos da calçada, né? Ali na frente da BR, inclusive frente à loja americana, tem umas academias lá que eles tomam conta de tudo. Os idosos têm que ir pra BR para poder passar pela frente, que eles estacionam o carro, as motos não deixam ninguém passar. Já fiz denúncia inclusive também ao município de Macapá. No centro da cidade nós temos também donos das calçadas que colocam, e não são os ambulantes, são os donos de loja que já tem um espaço dentro, né? Também se a gente for ali no Papel Socorro, na Pedro América, a gente vai ver isso. Mas a questão de mobilizar as pessoas pelo trânsito, passa pela calçada, como ele falou, passa pela rua e passa pelas ruas de acesso a essas ruas, né? Hoje nós vemos, por exemplo, nós entramos ali na Elias Levi, quando saindo do Pacoval, e a gente tinha que sair aqui na Ernestina Borges, né? O sinal parou 3 vezes. Por que não só um sinal? Por que só num tempo? A mesma coisa quando a gente vai na Leopoldo Machado até chegar lá na 13. Por que não só um sinal, né? Então o que falta, na verdade, é fazer com que esse transporte público, essa mobilidade urbana de fato aconteça na cidade. Precisamos colocar pessoas tecnicamente capacitadas. A coisa mais difícil em Macapá hoje é achar engenheiros de trânsito, porque são profissionais que estão raros e os municípios estão atacando onde tem. E quem conhece o engenheiro de trânsito de tráfego aqui em Macapá, né? Então a prefeitura de Macapá, nós temos que oferecer melhores salários para essas pessoas, para agradar, para atrair esse profissional, para que ele queira de fato vir para Macapá. Porque, é só colocar um sinal de trânsito, eu tenho uma visão meia leiga. Eu só sei da minha necessidade, que eu preciso chegar no trânsito no centro de determinado período. Só que quem vai facilitar, quem vai organizar, quem vai fazer a engenharia desse movimento é o pessoal, é os técnicos, é os engenheiros. Então hoje o município de Macapá está muito faltoso nessa situação. Agora uma situação seguinte, nós vamos trabalhar com a prefeitura, com a Câmara Municipal, vamos cobrar com que os vereadores estejam nas ruas, né, e estejam andando nas calçadas. Hoje o vereador ele só anda de carro. E ele não sabe da necessidade do pedestre, do idoso, porque ele não é idoso, né, infelizmente. E a maioria dos nossos vereadores são da Zona Sul, né, e não sabe da necessidade da periferia. E só sabe descer agora no período da eleição. Que eles vão comprar o voto, né, vão querer conquistar o seu voto. E a gente precisa discutir isso durante o processo da administração pública, não só no período eleitoral. Quantas vezes você desceu, você viu um vereador, por exemplo, fiscalizando uma calçada? Então a gente vai fazer principalmente isso, tirar os donos das calçadas e colocar o verdadeiro dono, que é o pedestre, que é o ciclista, que é o idoso, né? Principalmente idoso. Uma coisa terrível que idoso odeia são aquelas pedras portuguesas, né? Ainda bem que aqui em Macapá não tem muito, é muito pouco, que é o que mais faz os idosos caírem. Candidato, eu queria voltar a lhe questionar acerca da energia elétrica, da pergunta do Humberto. O senhor falou na iluminação pública, né? Agora, de que forma isso vai beneficiar o consumidor, digamos, Humberto Moreira? Porque o que acontece hoje, se estiver errado, você me corrige. A CEA repassa o valor que ela cobra da iluminação pública para a Macapá Luz, ou uma outra empresa, não sei. É a Macapá Luz. É Macapá Luz, e ela que cuida da iluminação pública, tá? A CEA, deixando de cobrar a iluminação pública, como é que ela vai passar recurso para a Macapá Luz, para o município? Então, de que forma o consumidor na casa dele, e eu falo na casa e não no porte lá fora, vai diminuir a tarifa? A ideia não é se quem cuida da tarifa é a ANEEL. A ideia não é, a gente não falou em nenhum momento de cancelar essa tarifa. A ideia é fazer com que essa tarifa que é cobrada, da taxa de iluminação, retorne para a gente através da iluminação pública, que não existe, infelizmente, em Macapá. Mais de 30% das nossas ruas estão no escuro. Então você se refere à iluminação pública. E esse recurso que é arrecadado, a gente vai discutir
porque tem que ter lei também para isso, para fazer reinvestimento desse recurso. Porque, por exemplo, só aqui na frente aqui descendo nessa rua lá da Difusora, né? A quantidade que pago de iluminação pública, isso tudo não é consumido pelas lâmpadas do poste. Para onde está indo todo esse recurso? Então a gente precisa reinvestir, repensar esse recurso, que é o recurso hoje mais 0,800 que entra para a prefeitura, de forma mais fácil. A prefeitura não faz nem cobrança, ela só recebe esse recurso. Claro, aí repassa de fato o que é que as lâmpadas consomem, só que cerca de 80% ou 90%, infelizmente nós não temos os dados, que a prefeitura não deixa claro isso pra gente, não deixa de forma pública pra gente consultar, e a Câmara não cobra, e a gente precisa fazer com que esse recurso volte para a comunidade. Então o nosso primeiro projeto é fazer com que haja a produção de energia isolada nas escolas, nos postos de saúde e nos prédios públicos. Essa vai ser o primeiro retorno do projeto da Macapá Luz, e investir em estudantes que estão saindo, né, da Unifap, por exemplo, para a criação de novos projetos. Que tipo de investimento nós vamos ter? Nós precisamos ouvir esses estudantes. O problema é que nós temos gestores que simplesmente só querem fazer o que já foi feito. E quando a gente vem com uma ideia nova, infelizmente, muitos ainda tem barreiras para receber. Só que o estudante, ele de fato tem muita ideia e ele precisa ser ouvido. E precisa ser oportunizado. Muito bem, vamos a mais um internauta que tem pergunta a fazer ao candidato. Vamos fazer mais uma pergunta para o candidato Jairo Palheta e ao meu lado Joilson Lopes, que vai falar sobre saúde. Candidato, qual o seu plano de saúde para a capital Macapá? Muito obrigada pela sua participação. Voltamos com vocês aí no estúdio. Primeiramente, a gente precisa hoje, o orçamento do município de Macapá da saúde e da educação são os maiores. A educação é o maior e logo após vem com 350 milhões, é o orçamento da saúde, né? Só que com essas emendas parlamentares extrapolaram, porque as emendas PIX, por exemplo, elas precisam ser direcionadas para a saúde e para a educação, para a infraestrutura, né, de emergencial. E a gente quer primeiramente fazer o site da transparência. Você não sabe para onde está indo hoje o orçamento do município de Macapá para a saúde e para a educação. Essas duas a gente vai fragmentar esses dois recursos, esses dois orçamentos, para que você possa ter acesso. Hoje, se você vai no site da Câmara Federal ou do Senado, em tempo real é alimentado onde é gasto aquele dinheiro. E hoje nós não temos dados nem de 2022, alvará do ano passado, e muito menos de 2024. Então a ideia é fazer com que você tenha controle de onde está sendo gasto. Nós fomos naquela escola lá na Comunidade do Coração. Aquela escola lá está completamente apodrecida. E quantos milhões a prefeitura atualmente gasta só com aluguel de escola? Esses milhões de gastos com aluguel de escola poderiam construir quantas novas escolas de qualidade? Né? Principalmente o pessoal da periferia é que sente mais necessidade. Hoje, quantas crianças estão, por exemplo, precisando de vaga na sala de aula e as mães estão indo para a justiça, obrigando, inclusive, o professor a aceitar. A saúde é a mesma coisa. Nós precisamos, por exemplo, ali no Papa Léo Paz, o Papa Léo Paz deveria ter pelo menos os melhores atendimentos essenciais, né, que são disponíveis, deveriam estar disponíveis lá. Né? Caiu 16 milhões no dia desse lá da emenda PIX do senador Randolph. E aí, caiu em junho, nós tivemos acesso pelo site da transparência, e quando chegamos lá fazendo uma live, não tinha nem internet no hospital. Não quiseram fazer um hemograma de uma senhora de 83 anos que tinha ido em jejum lá, estava com fome, cansada, e disse: olha, cancelaram, não quiseram nem fazer um hemograma porque não tem internet. Mas por que não fizeram no formulário? Né? Então, essas coisas você não sabe porque você não tem controle. E se a gente não tem controle, não tem como saber. Um orçamento que um pai e uma mãe que entra na casa, eles não sabem para onde vai o dinheiro, infelizmente aquela família vai desandar. É o que está acontecendo no município de Macapá. Porque quem não sente a necessidade de usar o Hospital Papa Léo Paz ou os UBS, infelizmente não sabe como anda a saúde em Macapá. As portas do Marcelo Cândido estão caindo. No entanto, né, quantos de nós estamos sendo obrigados para ir para as clínicas particulares do grupo do Furlan, porque nós não temos o atendimento que deveria ter na saúde municipal. Eu, inclusive, fui obrigado a pagar um orçamento de R$600 porque eu precisei, porque não tinha. Né? E quantos hoje? Então, o que é que eles fazem? Precarizam o serviço público para a gente ser obrigado a correr para o conglomerado de empresas dele das clínicas particulares. Candidatos, tem uma proposta aqui que me aguça a curiosidade, que é o seguinte: um programa de natalidade, controle de natalidade pública, que será implementado para garantir o acesso a vasectomias
no Sistema Municipal de Saúde. A prefeitura tem um programa lá chamado Castra Móvel. E aí é o seguinte, quando fala em controle da natalidade, eu digo, pô, será que eles vão querer, que ele vai querer limitar aqui, não é, controlando a natalidade da população? Me explique isso. A população, nós temos a proposição do IBGE, né, o futuro. Eles acham que nós vamos começar a diminuir a nossa população devido à cultura, né? A gente está trabalhando mais, as mulheres não estão mais só em casa, vivendo da cozinha e servindo o marido. As mulheres também, elas têm já um novo projeto para a vida delas, que não é ser mãe, né? E esse projeto passa pela questão da comunidade de baixa renda. Nós precisamos educar os nossos jovens, nós precisamos fazer com que eles, de fato, tenham ciência. Olha, eu vou precisar ter filhos, que todo mundo vai ter que ter filhos na sociedade, morre, né? Se nós tivermos só velho, quem vai sustentar a economia? Nós precisamos reeducar esse jovem para que ele, de fato, tenha responsabilidade no período certo ter os seus filhos, e no período certo que ele não queira ter seus filhos, o Estado vai estar ali para estar disponível. Aliás, o município, que também não deixa de ser o Estado público, né? O Estado, através do município, vai estar oportunizando essa digamos assim, como eu posso dizer, essa prevenção, para que ele não possa estar sofrendo hoje, como muitos jovens estão desempregados, estão na fila do Bolsa Família, simplesmente porque não fizeram o planejamento familiar. Para não parar nenhuma dúvida sobre o que eu falei, o castramóvel, ele é para os animais. Os animais, para os pets. Não é para animais, não é? Muito bem. Faltam 9 minutos para o término da nossa entrevista. Nós temos mais uma intervenção da Anitta Flecha, do ouvinte, e depois as suas considerações. Vamos a mais uma pergunta do internauta. Mas já? Estamos aqui no centro de Macapá e ao meu lado o seu Aramilton Brasil, que vai destinar uma pergunta ao candidato Jairo Palheta. Candidato Jairo Palheta, você tem algum plano para integrar as escolas municipais ao cursos técnicos? Certo. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos com vocês aí no estúdio. Volta novamente para a ideia da formatação, né, do orçamento de 60 milhões para fazer com que o IFAP e a Unifap possam fazer isso. Nós não vamos criar um novo instituto, uma nova escola. Nós só precisamos fazer convênio, investe com esses convênios com essas 3 universidades, e a gente vai formar principalmente para trabalhar na agricultura, para trabalhar com a questão dos resíduos sólidos que nós vamos produzir. A ideia é que a Macapá Bio exporte produtos. Hoje nós estamos importando 40 milhões de adubos industriais que estão vindo para envenenar o nosso solo, mas por necessidade a gente está importando isso. Então a Macapá Bio vai também fazendo esse gerenciamento. Uma coisa muito importante colocar é sobre, antes que acabe o tempo, né, sobre o Pacuí e o Bailique, né, que vocês estão ouvindo a gente. A gente defende a emancipação do Bailique, defende a emancipação do Pacuí. São regiões que têm mais moradores do que para Cuba. Hoje, por exemplo, se você for fazer o orçamento do município de Macapá, que é 2 bilhões de reais. Se a gente for pelos moradores de 13 mil que moram no Bailique e os 14 mil que moram no Pacuí, para o Pacuí vai cerca de 68 milhões de reais, em tese. Para o Bailique, 53 milhões de reais. Mas será que esse dinheiro está chegando lá na ponta, né? Então, quem mora hoje na região da Santa Luzia do Pacuí, que é o pior IDEB do município de Macapá, 3,2, enquanto que a média nacional foi 5,5, estamos perdendo de longe para Aurora do Pará, que fica no interior do Pará. A maioria dos municípios paraenses tiveram um IDEB muito bom e o nosso município está patinando, né? Não temos acesso à educação de qualidade. Então, por que nós queremos fazer isso? Hoje, quando o recurso chega para o município de Macapá, que é para todos, deveria ser de forma homogênea, fica concentrado e retido aqui na capital. Inclusive, a maioria dos vereadores não é quase nenhum que moram nem na Zona Norte, alvará de algum distrito desse. A partir do momento que essas áreas ficam independentes, nós vamos trabalhar, consultar a população, vamos mostrar que é possível, né? A gente vai fazer com que o agro, por exemplo, quanto de royalties o agro pode pagar para a região do Pacuí? Quanto de royalties o petróleo vai pagar para a região do Bailique? Né? Então é muito dinheiro que vai ficar para aquela comunidade, para eles andarem com as próprias pernas, terem a própria prefeitura, terem os próprios vereadores. Hoje, quando acontece essa terra caída que está acontecendo agora no Bailique, eles têm que vir para cá, né, com pires na mão, pedir. Eu acho aquilo como uma humilhação, sendo que são pessoas que têm recurso, que vêm
pelo FPM e não chega lá na ponta. As pessoas vêm para cá para procurar um atendimento básico de saúde, porque não tem UBS nesses lugares, só tem posto de saúde só para vacinação, coisa muito simples, não tem nem UBS nesses lugares. E se a gente for colocar, pessoal do Bailique da Santa Luzia do Pacuí, vocês votando no Jairo Palheta 29, vocês vão estar dizendo que vocês querem sim a independência de vocês, mas precisa partir de vocês esse interesse. E nós, como prefeito de Macapá, nós vamos discutir isso com a comunidade e provar que sim, é possível vocês terem a independência que a gente chama de independência política e não ficar dependendo e não ficar aqui se humilhando com o pires na mão para vereadores que inclusive precisam ir no Bailique. Tem um vereador que defende muito, que é o candidato a vereador é o Biranilson. Defende também essa ideia da independência do Bailique, que tem parente para lá, porque é necessário nós discutirmos desse jeito, né? Uma coisa muito importante, colocando que acaba o tempo, os canais de Macapá estão chovendo muito em pouco tempo. Nós estamos passando muito período de seca e período de chuva curto, mas com alto volume de água. Os canais hoje de Macapá, o Beró e a Mendonça Júnior são os que mais trazem prejuízo para o morador, para comerciante, estragam móveis, estragam imóveis, né? E a gente não está vendo de fato o município de Macapá fazer alguma coisa. Inicialmente, de forma emergencial, precisamos instalar 8 bombas em cada canal para que aquela vazão que cai naquele período curto, aquelas bombas consigam extrair essa água para o Rio Amazonas. A maré estando cheia ou não, a bomba tem força para fazer essa extração dessa água, para que não aconteça como acontece todo ano. Aí o prefeito vai para a chuva mostrar que está trabalhando. Isso, infelizmente, isso é hipocrisia. Uma hipocrisia danada do gestor desse, que diz que está resolvendo só porque está com o pé na lama lá. Daqui a pouco ele vai convidar outra candidata para ir para a Baixada também. Não resolve. Que resolve ele fazer, em vez de ele ficar gastando milhões de reais com shows e cachaçada, né? 800 mil reais pro El Chan. Onde no Brasil se paga 800 mil reais para o El Chan? Ninguém ouve música mais do El Chan. Talvez valha 120 a 80 mil reais o cachê. Se não for esse o cachê, prefeito, então coloca na transparência. A gente não sabe para onde o dinheiro da prefeitura está indo. É preciso a gente saber para onde o recurso está indo, né? As pessoas estão vivendo com medo. No Macapaba, nós estamos vivendo com medo de pedir voto. Quantos bairros da periferia estão com medo de pedir voto? E todo mundo sabe por quê. Infelizmente, muitos candidatos têm medo de falar isso, né? Mas a gente precisa comentar, a Polícia Federal está fazendo o serviço dela. Você que sabe de alguma coisa, denuncia ao Ministério Público Eleitoral sobre essa coação que está tendo na cidade. E é preciso nós repensarmos a política em Macapá. Porque deixar, por exemplo, você que é pequeno comerciante, você que quer um emprego, você procura a CEMOB, procura a CEMED, procura a Censa e não consegue uma reforminha numa ponte, num posto de saúde, numa escola, você só quer ganhar um dinheirinho e ninguém tem oportunidade. Só a família Favacho leva um contrato de 300 milhões de reais da Prefeitura de Macapá, roubando milhares de empregos, né? Quantos pequenos comerciantes, iguais amigos meus, que vão atrás da CEMOB, vão atrás da Censa, atrás das escolas, o diretor chega lá, eu não posso contratar porque já tem um contrato lá na Prefeitura, lá na CEMOB, e a gente não pode contratar ninguém. Aí, coitado, um diretor que tem vontade de ajudar aquele pequeno empresário do bairro não pode, porque está concentrado numa única empresa de Macapá, e isso na verdade é uma grande erro. Quero agradecer por vocês estarem me recebendo aqui, oportunizando a gente, né? Eu sou Jairo Palheta, sou morador do Macapaba, né? E também convivo com a dificuldade de usar ônibus, a dificuldade dos meus amigos que são desempregados. O movimento dos Sem Terra é um movimento de luta. O nosso assentamento só surgiu em 864 hectares devido nós termos ido para a beira da estrada lutar. A mesma coisa o movimento dos Sem Teto. Se não fosse os Sem Teto em Macapá, que muitos chamam de vagabundo, a Guarda Municipal primeiro é a primeira que chega a salvar na nossa costa lá, a Polícia Militar também. Se não fosse os Sem Teto, metade da população de Macapá estaria vivendo ou de aluguel ou levando pela cara, vivendo de favor na casa dos outros. Fomos nós que crescemos a cidade e atrás de nós vem o poder público ou pavimentando, ou organizando e depois cobrando o nosso IPTU, sendo que na verdade, se não fosse o Sem Teto, Macapá seria uma cidade completamente mais injusta do que ela já é. Aos Sem Teto, parabéns vocês aí da Nova Colina, que estão enfrentando o prefeito, estão enfrentando os vereadores que só chegaram lá para mentir para vocês. O pessoal da Norte Sul que tiveram uma notícia muito boa ultimamente, parabéns para vocês pela luta, por esses últimos 10 anos de luta da Norte Sul. Nós cremos em Deus que vai dar certo e tem político com vontade de dar certo. E nós, ganhando para a Prefeitura de Macapá, nós vamos apoiar vocês. Quero pedir o seu voto, meu número é 29, você morador da região da Fazendinha, nós vamos discutir com
com vocês, nós não temos como chegar a todos os lugares, porque nem recurso nós temos. O STF e a Carmen Lúcia bloqueou nossos recursos. 3 milhões de reais que vinha para o Brasil inteiro. Para mim, viria entre R$1.200 e R$2.000. E nem esse recurso foi liberado para nós. Porque o que é que nós defendemos? Nós defendemos uma Palestina livre. A Palestina está tendo genocídio lá. Nós temos que denunciar, utilizar esses nossos meios. E também nós defendemos que o STF seja eleito. São pessoas com alto poder investido e não receberam um voto sequer. E mandam mais que o presidente e muito mais que o presidente do Senado e da Câmara Federal. Candidato Jairo Palhetto, obrigado pela sua vinda aqui na nossa rodada de entrevista. Sucesso aí na missão. E por aqui nós vamos encerrando a entrevista de hoje, dizendo que na segunda-feira nós temos a Aline. Candidata Aline. A candidata Aline. É entrevistada de segunda-feira. Final de programa, final de entrevista. Obrigado, Pérola. Bom dia para você. Obrigada, Rodinei. Obrigada aqui os nossos colegas de bancada, obrigada candidato Jairo, e segunda-feira estamos de volta aqui na rodada de entrevistas para que você, que é o eleitor, possa conhecer as propostas dos candidatos. Bom dia, Alberto. Bom dia, bom fim de semana. Lembrando que hoje tem rodapé a partir das 22 horas. Alexandre Beto. A gente vai esperar você lá, não é, para mais uma sessão de choro. E não é choro de lágrima, é aquele que toca. Chorinho. Né? E mais samba de raiz. Com certeza não devem aparecer por lá aqueles que vestem aquela camisa. Tá tudo intocado aí. Paulo, hoje é sexta. Muito bem, hoje então tem Humberto lá no rodapé. Amanhã tem Trepidantes. Na Toca da Onça. Eles vão vir aqui. Amanhã no Cidade Aberta. Cidade Aberta. Muito obrigado, candidato. E como diz aqui o Ronaldo Pinto no Face, o Flamengo é igual o Dick Vigarista. Sai na frente, rouba todo mundo e no fim perde. Bom dia, bom final de semana. Sábio Almeida, com Deus, toda a até equipe segunda. de jornalismo aqui. A segunda a gente volta com mais rodadas de entrevista e um Bom Dia Difusora. Obrigado, nossa querida Joila de Lima. Cadê o Douglas Lima Neto? Também o nosso agradecimento. Valeu, Guido. Vasco joga esse fim de semana? Com certeza, né? 9-2, segue a programação 630 aqui pela Rádio Difusora e também pelas redes sociais. Vem aí Diego Ferrari com o Show da Manhã. Até segunda, se Deus permitir. Bom dia. Na marcha das eleições, aqui na Difusora. Acabamos de apresentar mais um programa.